E aí, Bento aqui. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre tipos de treino. Aproveitar o meu treino de intervalado hoje em subidas para falar um pouco para vocês como que você vai fazer o treino intervalado, em qual momento que você vai fazer um treino intervalado e a partir desse momento uma boa montagem com exemplos de montagem de treino para vocês, além dos outros tipos em si, treino de rodagem, treino ritmado, treino de fartlek, de uma forma geral, como que você pode criar um programa de treinamento para você. Bora lá? Vão ser um total de 10 tiros, mas inicialmente a gente vai fazer 4 km para aquecer, bem leve mesmo. Depois 10 tiros e 300 indo, todos eles voltando, um trotezinho ou caminhada mesmo. E para fechar, 2 km para volta calma, né? Desaquecimento ali. Bora lá. Agora é só desaquecer. Foram 15 de 200. A gente teve que fazer uma alteração, era para ser 10 de 300. Aí a gente deu uma alterada em volume, assim, na proporção. Só que no final das contas fica a mesma quantidade. E agora para fechar, 2 km fazendo aqui, porque tá exausto. É isso aí, bora lá. Com o treino finalizado, vamos agora explicar um pouquinho em relação aos tipos de treino, mas principalmente com a ideia de explicar para vocês sobre o treino de tiro, para que ele serve, em que momento que eu vou aplicar, eu posso fazer ele durante toda a minha preparação, então vamos embora lá. O primeiro ponto é explicar para vocês o que são os treinos de tiro, tá? Treino de tiro nada mais é do que um treino de maior intensidade do habitual para que você realize ali em determinados momentos do seu planejamento de treino. Pode ser um treino curto, pode ser um treino moderado ou pode ser um treino mais longo. Vai depender da distância da prova-alvo que você pretende participar. Sabendo disso, a gente tem que separar aqui em 2 pontos. Os treinos de tiro para provas mais curtas e treino de tiro para provas mais longas. Dentro dos tiros para provas curtas, a gente pensa muito neles em relação à melhora ali do seu VO2 máximo. Porque assim, a gente trabalha tanto treinos contínuos com baixa e moderada intensidade ou treinos mais intervalados com alta intensidade. Comparando esses dois, tem muitos artigos já dizendo que o treino de maior intensidade ali, intervalados, com um intervalo também entre esses tiros, ele traz uma melhora assim mais significativa em relação aos treinos contínuos de baixa intensidade, que também tem a sua importância. Além do mais, também nos traz a capacidade de suportar melhor ali o limiar anaeróbico, onde dentro daquela fadiga, cansaço e tudo mais, dentro da nossa prova ali, por exemplo, a gente pode suportar ainda mais tempo durante aquele todo percurso que a gente precisa percorrer. E um ponto importante também passar para vocês em relação a quanto que deve ser esse tiro. Na verdade, são várias estratégias que você pode executar. Pode ser um tiro ali de 100 metros, a depender da distância da prova, por exemplo, 5 km, ou tiros mais longos, de até 1 km, que assim, vai depender muito de qual estratégia você vai utilizar e em que momento, principalmente, da preparação que você está. Falta quanto tempo para essa prova? Esse é um item muito importante. Além do fato que a gente tem que entender o seguinte, dentro desses tiros, a gente pode dar um máximo e dar tudo, dar o all-in ali durante o tiro? Pode, mas na grande maioria das vezes a gente fica ali entre 90% e 95% do nosso máximo. Esses resultados são baseados nas suas avaliações anteriores. Então assim, é necessário que você dê o máximo dentro do esforço estipulado. Não colocar o máximo logo no seu primeiro tiro ali, por exemplo,
para que nos outros tiros não sejam mais tiros máximos, entendeu? Daí entra também a importância da questão do intervalo. Quanto que vai ser o intervalo? Para que eu estou fazendo aquele intervalo? É um intervalo que eu preciso me recuperar bem ou é um intervalo para realmente sugar o máximo de mim? Essa é uma ideia muito, muito importante a se levar em consideração. E com isso, nós também agora temos a ideia do tiros para provas mais longas. Por que eu devo fazer? A ideia dos tiros nas provas mais longas, ela também tem o mesmo princípio que de provas curtas. Por exemplo, você sustentar uma intensidade maior durante mais tempo. Além também de melhorar a sua capacidade aeróbica, ou seja, a capacidade, por exemplo, do seu metabolismo, utilizar mais os combustíveis necessários para sustentar durante longas durações. E uma característica bem interessante dos treinos para provas mais longas, nada mais é do que fazer tiros longos. Por exemplo, existem muitos treinadores e atletas que eles fazem, pensando na maratona, até ultramaratonas, em tiros ali de 5 km, 4 blocos de 5 km. Isso aí não é para qualquer um, obviamente, mas a depender do nível do atleta, isso aí só vai auxiliar ele lá na frente em ajudar ele a sustentar aquele mesmo ritmo. Existem muitas e muitas estratégias, isso é um fato. Só que é importante ressaltar o seguinte, por exemplo, podemos fazer ali 5 tiros de 1 km, pensando, por exemplo, numa meia maratona. Vai estar lá uma quantidade de esforço, por exemplo, 90% do esforço máximo, só que nem sempre a gente vai conseguir seguir isso aí. Por quê? Existem fatores do nosso ambiente que podem afetar negativamente. Às vezes você não dormiu bem, às vezes simplesmente você brigou com a esposa, às vezes simplesmente você não comeu ou você não está afim naquele dia. Aí você não vai fazer totalmente engessado, que é o que eu gosto de passar para todos, não é engessado, um planejamento não é engessado. E tá tudo certo. A ideia é que se você faz um treino ruim hoje e se quebra o máximo possível, o próximo treino da semana muito provavelmente vai ser mais pesado e pior do que esse treino, tá? Então, leve isso em consideração sempre. Mas e você? Ficou com alguma dúvida em relação a treinos de tiro? Tem algum treino de tiro específico que você gostaria de tirar dúvidas em relação a como fazer ou por que fazer? Pode deixar aqui nos comentários. Eu particularmente, eu não gosto, eu não sou muito fã de treinos de tiro, a não ser treinos de tiro em subidas, tá? Que também tem o seu propósito e a sua relevância a depender das suas provas, tá? No meu caso, pensando na prova de trail, é fundamental que eu faça esses tiros. Eu preciso estar apto a fazer uma subida bem, tá? Ou pelo menos não morrer tanto ali na subida, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like. Até mais.